E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do Python. Você mandou pra gente uns trechos de material sobre essa linguagem que tá bombando no mundo todo, então prepare-se para desvendar todos os seus segredos. Já vou avisando. Apesar do nome, parece que não tem nada a ver com cobras, mas sim com o jogo de comédia Monty Python. Isso já mostra o clima divertido da comunidade, né? É verdade. Para nos guiar nessa aventura, a gente tem aqui o Expert Speaker, Mestre Jedi em Python e desenvolvimento de software. Com certeza, saber programar deixou de ser um superpoder. Só para quem trabalha com tecnologia. É uma habilidade cada vez mais essencial em diversas áreas, abrindo um leque de oportunidades e permitindo que profissionais de diferentes setores resolvam um problema de forma mais eficiente e criativa. E falando em linguagem que está conquistando o mundo, vamos falar do Python. No material que você mandou, ele é descrito como uma linguagem versátil, fácil de aprender e poderosa. E chamou a atenção a parte que fala da sintaxe intuitiva, quase como se fosse português, e a tipagem dinâmica. Parece que facilita muito a vida do programador. O que você acha disso? Acho que essa é uma das grandes sacadas do Python. A sintaxe clara e concisa torna a linguagem mais fácil de ler e escrever, que é ótimo para quem está começando. E a tipagem dinâmica? Esse é um presente. Você pode se concentrar na lógica do código, sem se preocupar em declarar os tipos de dados explicitamente. E a biblioteca padrão do Python, né? É gigante. Tem módulos prontos para diversas tarefas, o que agiliza o desenvolvimento. E evita que a gente fique reinventando a roda a todo momento. Você destacaria algum módulo em especial? Olha, é difícil escolher um só. A biblioteca padrão do Python é como um buffet livre, com opções para todos os gostos. Mas pensando no material que você enviou, eu destacaria o módulo US, que permite interagir com o sistema operacional. Com ele, você pode fazer coisas como criar pastas, listar arquivos e executar comandos do sistema, que pode ser muito útil para automatizar tarefas. Legal. E tem mais. O material menciona que o Python é multiparadigma, ou seja, você pode programar de forma procedural, funcional ou orientada a objetos. Me explica melhor como funciona essa flexibilidade toda na prática. Imagina que você está construindo uma casa. Você pode escolher diferentes estilos arquitetônicos, né? Com Python é a mesma coisa. A programação procedural é como construir tijolo por tijolo, passo a passo. A programação funcional é como usar blocos pré-fabricados, que se encaixam de forma elegante. E a programação orientada a objetos é como criar um projeto modular com diferentes partes que se comunicam entre si. Entendi. É como ter uma caixa de ferramentas completa, com opções para todos os tipos de projetos. E no material que você mandou, eu vi que você circulou a parte sobre a comunidade Python. Parece que essa galera é bem unida e contribui bastante para a evolução da linguagem, né? A comunidade Python é sensacional, é um dos grandes pilares do sucesso da linguagem. É uma comunidade global, com pessoas de diferentes níveis de experiência que se ajudam mutuamente, compartilham conhecimento, desenvolvem projetos em código aberto. E contribui Para a evolução do Python. Participar dessa comunidade é enriquecedor, tanto para quem está começando, quanto para quem já é experiente. E por falar em comunidade, o material também fala sobre a história do Python, que começou com o Guido van Rossum nos anos 80. Ele queria criar uma linguagem simples, legível e poderosa. E acabou dando vida ao Python. Que legal, né? E de lá pra cá, o Python só cresceu, né? Sim. A história do Python é fascinante. Ele passou por diversas transformações, incorporando novos recursos e se adaptando às demandas do mercado. O mais legal é que a linguagem mantém sua essência: simplicidade, legibilidade e poder. E como o material também mencionava, as diferentes versões de Python, você pode explicar a diferença entre as versões 2 e 3 para o nosso ouvinte? A versão 3 do Python foi uma grande mudança, com a remoção de algumas inconsistências e a introdução de novos recursos. Mas fique tranquilo, a migração da versão 2 para 3 já está bem consolidada, com a maioria das bibliotecas e frameworks, compatíveis com a versão mais recente. Só está começando agora. Vai para a versão 3. Show! E tem outra coisa que me chamou a atenção no material, a definição formal do Python, como uma linguagem de alto nível, interpretada em multiparadigma. Esses termos podem parecer um pouco técnicos para quem está começando. Você pode explicar de forma mais simples o que eles significam. Claro, alto nível significa que o Python se preocupa mais com a lógica do programa do que com detalhes complexos de hardware, tornando mais fácil de aprender e usar. Interpretada quer dizer que o código Python é executado, linha por linha, sem a necessidade de compilação prévia. E multiparadigma, já falamos, né? É a possibilidade de usar diferentes estilos de programação. Perfeito, mas como nenhuma linguagem é perfeita. Vamos falar também das desvantagens do Python. O material que você mandou menciona a questão do desempenho, que pode ser um pouco mais lento em comparação com linguagens compiladas, como C e C++, mas bafém. O que você diria sobre isso? É verdade, o Python pode ser um pouco mais lento em tarefas que exigem muito processamento numérico, ou cálculos complexos. Mas na maioria dos casos, essa diferença de desempenho não impacta o usuário final.
E o Python compensa essa limitação, com sua flexibilidade e produtividade. E a tipagem dinâmica, que facilita a vida em muitos casos. Também pode ser um problema em algumas situações, né? Sim, a tipagem dinâmica pode levar a erros em tempo de execução, se o programador não tomar cuidado. Mas existem técnicas para evitar esses erros, como testes unitários e ferramentas de análise de código. E no final das contas, o que você diria para alguém que está na dúvida se escolhe o Python ou outra linguagem? Se você busca uma linguagem fácil de aprender, versátil, uma memória construída com uma comunidade forte e que te permita criar projetos incríveis em diversas áreas, o Python é a escolha certa. Sensacional. E você que está nos ouvindo, o que acha do Python? Compartilhe suas experiências com a gente. Mas antes de terminarmos a primeira parte do nosso mergulho, vamos fazer uma pausa para um cafezinho virtual e já voltamos para a segunda parte. De volta ao nosso mergulho no mundo Python. Antes do cafezinho, a gente estava falando sobre o Python. Como primeira linguagem. E essa ideia de criar coisas incríveis desde o começo me chamou a atenção. Você realmente consegue ver a mágica da programação acontecendo, construindo seus próprios projetos, vendo o resultado do seu código funcionando. É verdade, é muito gratificante. E incentivo ao aprendizado. Esses dias mesmo eu estava lendo um artigo que você mandou sobre o uso do Python em áreas como engenharia de produção, outras engenharias, administração, contabilidade e economia. Me impressionou como o Python está presente em tantos campos diferentes, ajudando a resolver problemas do mundo real. Pois é. O Python se tornou uma ferramenta essencial para profissionais de diversas áreas. Essa capacidade de automatizar tarefas, analisar dados, criar modelos e tomar decisões mais informadas é um diferencial e tanto, né? Isso aí. E tem gente que ainda pensa que programação é só para quem trabalha com tecnologia. Mas o Python está aí para mostrar que essa é uma habilidade cada vez mais importante, independentemente da área de atuação. Voltando ao Python, o material que você mandou fala bastante sobre a história da linguagem, que começou com Guido Vossum lá nos anos 80. Ele queria criar uma linguagem simples, legível e poderosa. E parece que conseguiu, né? Conseguiu. O Guido Vossum realmente acertou a mão. O Python se tornou uma das linguagens mais populares do mundo, justamente por causa da sua filosofia de design e da comunidade vibrante que abraçou a linguagem. E sabia que o nome Python é uma homenagem ao grupo de comédia Monty Python. O Guido era fã. Isso mostra o lado divertido e descontraído da comunidade, né? Sem dúvida. A comunidade Python é conhecida pelo bom humor e pela paixão pela linguagem. É um ambiente acolhedor, que contribui para que o aprendizado seja mais prazeroso. Falando em aprender Python, você marcou vários trechos do material sobre as vantagens da linguagem. A sintaxe clara e legível, a tipagem dinâmica, a grande biblioteca padrão e a portabilidade. Vamos explorar cada uma dessas vantagens. O que chamou a atenção nelas? Olha, eu acho que a sintaxe Python é genial. Ela foi projetada para ser fácil de ler e escrever, como se fosse linguagem natural. Isso torna o Python muito acessível para iniciantes. E a tipagem dinâmica? Essa dispensa apresentações, você não precisa se preocupar em declarar o tipo de cada variável, o que torna o código mais conciso e rápido de escrever. E a biblioteca padrão, hein? É como o supermercado, cheio de ingredientes prontos para usar. Você encontra módulos para tudo, desde manipulação de arquivos e redes, até matemática, estatística e muito mais. Verdade. A biblioteca padrão é um dos grandes trunfos do Python. Ela oferece ferramentas prontas para diversas tarefas, o que agiliza o desenvolvimento e evita que a gente tenha que reinventar a roda. E tem mais. A portabilidade do Python também é fantástica. Você pode escrever o código em um sistema operacional e executar em outro sem grandes problemas. Isso é muito importante para projetos multiplataforma, né? Com certeza. A portabilidade é uma característica fundamental no mundo cada vez mais conectado. E o Python se destaca nesse quesito, permitindo que você crie aplicações que rodam em diferentes ambientes, sem grandes dores de cabeça. Mas como nem tudo são flores, a gente também precisa falar das desvantagens do Python, certo? Você circulou a parte do material que fala sobre desempenho, que pode ser um pouco mais lento, comparado com linguagens compiladas, como C++. Como que você acha disso? Em quais situações isso realmente pode ser um problema? É verdade que o Python pode ser um pouco mais lento, em tarefas que exigem muito processamento, como cálculos complexos ou aplicações que precisam de uma resposta extremamente rápida. Mas, na maioria dos casos, essa diferença de desempenho é imperceptível para o usuário final. E o Python compensa essa possível desvantagem com a sua flexibilidade, produtividade e facilidade de uso. E a tipagem dinâmica, que a gente elogiou bastante, também pode ser uma faca de dois gumes, né? Sim, a tipagem dinâmica exige atenção do programador. Se você não tomar cuidado, pode acabar tendo erros em tempo de execução. Por exemplo, se você tentar somar uma string com um número, o Python vai gerar um erro. Mas existem ferramentas e técnicas para prevenir esses erros, como, por exemplo, os testes unitários. E no fim das contas, você recomendaria o Python para alguém que está começando a programar? Sem sombra de dúvidas. O Python é uma linguagem versátil, poderosa e fácil de aprender, com uma comunidade incrível e recursos de sobra para te ajudar a crescer. Se você está buscando uma porta de entrada para o mundo da programação, o Python é a escolha perfeita. E você, que está nos ouvindo, já experimentou programar em Python?
Compartilhe suas impressões com a gente. Mas, antes de encerrarmos a segunda parte do nosso mergulho, mais um cafezinho virtual. Botamos já para a terceira parte, onde vamos explorar o uso do Python em áreas como ciência de dados e inteligência artificial. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo Python. Prontos para explorar as profundezas da ciência de dados e inteligência artificial com Python. Opa, com certeza. Pelo material que você compartilhou, Python parece ser o líder absoluto nessas áreas. E não é para menos, né? Com bibliotecas poderosas como Pandas, NumPy, Scikit-learn, entre outras, o Python se torna uma ferramenta indispensável para quem trabalha com dados. Exatamente. O Python conquistou o coração dos cientistas de dados e dos profissionais de inteligência artificial. A combinação de uma sintaxe amigável, uma variedade enorme de bibliotecas especializadas e uma comunidade superativa faz do Python a escolha ideal para desvendar os segredos dos dados. E por falar em desvendar segredos, o Pandas parece ser uma ferramenta e tanto para manipular e analisar dados. Você tinha marcado um trecho do material que explica como o Pandas trabalha com dados em formato tabular como se fosse uma planilha turbinada. Com ele podemos importar dados de diversas fontes, limpar, transformar, realizar cálculos estatísticos e muito mais. O que você achou dessa parte? O Pandas é uma mão na roda para qualquer cientista de dados. Ele permite organizar e trabalhar com dados de forma eficiente, o que é essencial para analisar e extrair insights valiosos. E o NumPy também parece ser indispensável nesse mundo da ciência de dados, né? Pelo que vi no material com o NumPy, podemos fazer operações matemáticas e estatísticas de forma eficiente em arrays multidimensionais. Você poderia explicar melhor como isso funciona na prática? Claro! O NumPy é o motor por trás de muitas bibliotecas de ciência de dados em Python, como o Scikit-learn e o SciPy. Ele fornece a base matemática para análise de dados e o aprendizado de máquina. Imagine que você tem uma tabela gigantesca com milhões de números. Com o NumPy, você pode realizar cálculos nessa tabela inteira de uma vez só de forma super rápida e eficiente. Nossa, que poder! E falando em poder, o Scikit-learn parece ser a estrela do show quando se trata de aprendizado de máquina. No material você destacou que o Scikit-learn permite criar modelos preditivos usando vários algoritmos de aprendizado de máquina, como regressão linear, regressão logística, árvores de decisão e muito mais. Como você explicaria o aprendizado de máquina para alguém que nunca ouviu falar sobre isso? Imagina que você quer ensinar um computador a reconhecer fotos de gatos. Você mostra para ele milhares de fotos de gatos e diz: "Olha, isso é um gato." Com o tempo, o computador começa a identificar padrões nas fotos e consegue dizer se uma nova foto é de um gato ou não. Isso é aprendizado de máquina. O Scikit-learn fornece ferramentas para você ensinar o computador a realizar tarefas como essa. Que legal! É como se o computador tivesse um processor particular para aprender coisas novas. Mas de nada adianta ter todos esses dados e análises se a gente não conseguir visualizar os resultados de forma clara, né? No material, você mencionou o Matplotlib e o Seaborn como ferramentas poderosas para criar gráficos e visualizações incríveis. Você poderia nos dar alguns exemplos de como essas bibliotecas podem ser usadas? Claro! Imagine que você quer analisar a evolução das vendas da sua empresa ao longo do tempo. Com Matplotlib, você pode criar um gráfico de linhas que mostra claramente como as vendas aumentaram ou diminuíram em cada mês. Ou se você quiser comparar o desempenho de diferentes produtos, pode usar o Seaborn para criar um gráfico de barras que mostra as vendas de cada produto lado a lado. As possibilidades são infinitas. E não podemos esquecer da comunidade Python. Pelo que vi no material, essa galera é extremamente ativa e colaborativa, compartilhando conhecimento, desenvolvendo novas bibliotecas e ferramentas e se ajudando mutuamente. Qual a importância dessa comunidade para o desenvolvimento da ciência de dados e da inteligência artificial? A comunidade Python é o coração e a alma da linguagem. É graças à colaboração e ao compartilhamento de conhecimento dessa comunidade que o Python se tornou uma ferramenta tão poderosa para a ciência de dados e a inteligência artificial. É inspirador ver pessoas do mundo todo se unindo para criar soluções incríveis e democratizar o acesso ao conhecimento. É verdade, com essa energia positiva da comunidade Python, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Expert Speaker, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. O prazer foi meu. Espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho do poder e da versatilidade do Python. Conseguimos com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, continue explorando o universo da programação. A jornada de aprendizado é constante e cheia de descobertas. O roteiro do episódio foi elaborado pelo Prof. Carlário do Vale e um agradecimento especial aos meus acadêmicos por ouvirem o podcast. Até a próxima. 103 out. Yeah, that guy have a white baseball cap on.